vezes no Antigo Testamento, para não falar todas, a maioria das vezes, que é mencionado rocha, está falando de Jesus. Por quê? Porque Jesus, lá no Novo Testamento, ele falou assim: eu sou a rocha. Então a rocha no Antigo Testamento é um tipo, e o antitipo é quando Jesus se declara: eu sou a rocha. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar Jesus e vai colocar no lugar da rocha, lá no Antigo Testamento. Então vamos lá. A rocha é Jesus. Aí Deus fala para Moisés: fere a rocha. Beleza. Quando Jesus é crucificado, o soldado romano vai e enfia a lança na costela de Jesus. O que sai? Água. E aí então, quando Moisés toca na rocha, está tipificando o quê? O soldado ferindo Jesus lá no Calvário, saindo água. Só que aí tem um detalhe: aí Jesus é morto, certo? E aí ele ressuscita, ok? Aí agora eu não vou mais ferir Jesus para que eu tenha acesso à água, porque ele já foi morto, certo? E ele venceu a morte, então eu não posso matar ele de novo. Aí quando Deus fala com Moisés: agora, a segunda vez, você vai falar com a rocha. Por quê? Você não pode mais ferir. Jesus já morreu, já ressuscitou. Você vai matar Jesus de novo? Não tem como. Aí Moisés desobedece. Ao invés dele falar, ele vai e fere de novo. O que ele está fazendo? Ele está desacreditando o sacrifício de Jesus. Por isso, ele não entrou na terra prometida, por causa dessa desobediência. Aí você vê como é que foi sério? Só que lá no Antigo Testamento é pedra. Aí você pensa assim: mas o que significa isso? Será que Deus foi tão cruel com Moisés que não deixou ele entrar na terra prometida porque ele pegou o cajado dele e feriu a pedra de novo? Mas olha só, essa pedra é Jesus. Ele só foi ferido uma vez, não pode ser ferido duas vezes. Se você feriu de novo, você está dizendo que o sacrifício primeiro, o sacrifício dele não valeu nada, eu tenho que matar ele de novo. Ele foi um cordeiro perfeito, sacrifício perfeito, não pode ter mais sacrifício. Aí você só consegue entender isso quando você vai lá para o Novo Testamento e você vê Jesus falando que ele é a rocha, e aí você começa então a fazer essa ligação. Então a tipologia, eu preciso de eu preciso de um símbolo lá no Antigo Testamento que a gente vai chamar de tipo, e lá no Novo Testamento nós vamos ter que encontrar o antitipo. Nós vamos ter que encontrar aquilo que comprovadamente é mencionado lá no Antigo Testamento. Eu não posso pegar. Existem pessoas que fazem tipologia assim, à torta direita. A tipologia mesmo, ela só existe se tiver uma referência lá no Novo Testamento, ok? Por quê? Porque olha só, se você pegar lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, você vai ler isso aqui, porque tendo a lei é o Antigo Testamento, tá? Tendo a lei, a sombra dos bens futuros. O que está no Antigo Testamento, por isso que às vezes a gente não entende muito bem o que está no Antigo Testamento, porque o que está lá é uma sombra daquilo que é real, que vai ser lá no Novo Testamento. É como se você pegasse o Antigo Testamento aqui e o Novo está aqui. Aí você joga uma luz aqui, Aí o que vai refletir aqui? A sombra do microfone, que não é uma imagem perfeita. Você vai ver assim alguma coisa, mas você não vai saber direito a dimensão, você não vai saber detalhes. Então por isso que o Antigo Testamento, ele é o quê? Ele é a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. A imagem exata das coisas é o antitipo, que vai estar no Novo Testamento, e a sombra é o tipo que está no Antigo Testamento. Então quando a gente começar a dominar isso, a gente vai começar a entender melhor algumas coisas lá no Antigo Testamento, ok? Então, às vezes parece que é muito confuso, mas a gente consegue dominar isso com exercício mesmo. Hoje eu vou trazer para vocês, eu acho que uns 14 tipo e antitipo, né? Para a gente poder fazer um exercício, e depois nós vamos seguir essa aula, vamos esgotar esse assunto. Isso vai ajudar muito vocês nas pregações, vai ajudar muito vocês nas aulas de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, porque vocês vão conseguir
encontrar alguns mistérios que talvez vocês passou desapercebido no decorrer do tempo, lendo a palavra, principalmente no Antigo Testamento, né? Então lá em Hebreus fala, ó, porque tendo a lei do Antigo Testamento, a sombra dos bens futuros e não imaginizar as coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que acontecia aqui? Lá no Antigo Testamento, todo ano o sumo sacerdote entrava no templo e sacrificava um cordeiro. Aquele sacrifício, ele tipifica o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que no Antigo Testamento, todo ano fazia-se um sacrifício, continuamente, não era aperfeiçoado. Quando Jesus vem, aí olha só como é que o mistério acontece, tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico. Quando Jesus chega e ele morre ali na cruz do Calvário, o que vai acontecer? Vocês vão ver na Bíblia que o sacrifício para. Até então os judeus sempre sacrificavam. Só que quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de cima e embaixo, o sacrifício cessa. Por que o sacrifício cessa? Porque Jesus é o Cordeiro perfeito, né? Então ninguém mais sacrificou, foi assim, automático, né? Então assim, o que nós precisamos de entender disso aqui? Olha só, você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma mão, aqui é a sombra, ok? A luz entra aqui e reflete aqui. Você pode ver que o tamanho é diferente. Você vê a sombra é o Antigo Testamento. A sombra é um tipo. A imagem real é o antitipo. Então isso aqui é a rocha, isso aqui é Jesus. A luz entra aqui, reflete lá, os contornos, Você vê esse dedinho aqui, você vê ele mais fino. Essa abertura aqui, fechada, você vê mais aberta aqui, esses dois dedos juntinhos aqui, você vê uma fresta, porque a luz entrou aqui, Esse aqui também, você vê, esse aqui menor, tá vendo, Esse daqui, você vê ele menor. Então a sombra não é uma imagem perfeita. Amém? Então o Antigo Testamento, ele não traz para a gente uma imagem perfeita. Em alguns pontos, eu preciso de fazer o quê? De me socorrer lá no Novo Testamento e encontrar a resposta de todas as perguntas. Amém? Então é mais ou menos isso. Só para ilustrar, olha só. A luz, ela entra aqui, o objeto ele tem uma sombra própria e tem uma sombra projetada. A sombra projetada é o Antigo Testamento. Esse aqui é o objeto real, é o Novo Testamento. Está vendo aqui aonde que a luz bate? No Novo ou no Velho? No Novo Testamento. Por quê? Porque o Velho é a sombra do Novo. Não, tudo bem. Mas por que a luz ela chegou lá no Novo Testamento para iluminar? Porque Jesus é a luz. Aí, amém? Jesus é a luz do mundo. E ele fala assim, eu sou a luz, né? E quando Deus fala lá em Gênesis, no princípio, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. O que é luz? O que é luz? Jesus! Aí você consegue provar, olha só, você consegue provar que Jesus estava na criação. Amém? E o Espírito Santo? O Espírito de Deus se movia sobre a face da... Então quando Deus diz, haja luz, quando ele fala, haja, haver, não é o verbo? Quem é o verbo? Jesus. Amém? Então olha só como é que você consegue entender algumas coisas que parecem ser complexas. Muitos teólogos brigam até hoje falando disso, que só quem estava na criação era só o Pai.
E a gente tem como provar que é a triunidade que estava ali. Agora, se você for um pouquinho mais profundo, no texto original, no hebraico, né, lá no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim et shavaim ve'aretz. No princípio, Bereshit, bara é o verbo, criou. Elohim é plural e o verbo está no singular. Elohim é o nome de Deus no plural, mas o bara, criou, é singular. Então seria assim: no princípio criou Pai, Filho e Espírito Santo os céus e a terra. Aí você prova também a trindade, pelo hebraico, pelo original, que a trindade estava na criação. E depois lá em João fala, ó, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Você também consegue provar isso. Então você vê que pela tipologia você consegue provar, pelo texto original você consegue provar, e pelo evangelho também você consegue provar que a trindade estava presente na criação. Bem? Então funciona assim, a luz. A luz, então, ela vai iluminar aqui no Novo Testamento, que a luz é Jesus, ele ilumina o objeto, e aí eu tenho aqui atrás a sombra. Sem Jesus, eu não tenho a revelação da coisa real. Amém? Sem Jesus, eu só consigo ver a sombra. Sem Jesus, eu não consigo ter a noção verdadeira daquilo que é real. Por isso que eu preciso, quando você for ler a Bíblia, você precisa de pedir orientação ao Espírito Santo. Você precisa de conhecer Jesus através das Escrituras, para que você tenha essa luz. Às vezes você lê um texto hoje, encontra um negócio. Aí amanhã você lê de novo, encontra outra coisa. Depois da manhã você lê de novo. O que é isso? É o efeito da luz. A luz, ela vai te revelando, né, os objetos reais, vai te revelando os fatos reais. Amém? Se você não tiver essa direção do Espírito Santo, de Jesus na sua vida, você vai ler, a Bíblia vai ser um livro comum como outro qualquer. Você não vai encontrar nada diferente, a não ser palavras mesmo. Vai ser um livro de história, tá bom? Ó, o Salmo 119, versículo 105 fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz é o que? É a palavra. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então o que a gente vai fazer? Ó, essa palavra, essa lâmpada, ó, ela é a palavra. Amém? Ó, ela é a palavra, ok? Então vamos lá. A palavra, ela é Jesus, por isso que ela é a luz. Você vê que é uma coisa que está ligada à outra, não tem como a gente errar. E a palavra, ela é Jesus. Amém? Então vamos lá. A luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela bate aqui no objeto real, e aí lá atrás no Antigo Testamento, então as pessoas lá no Antigo Testamento, quando elas tinham alguma experiência, aquilo era sombra, e cá no Novo Testamento vai ser revelada na pessoa de Jesus. Jesus revela para a gente aquilo que estava escondido. Você quer ver um negócio interessante? Ó? O povo estava andando no deserto. Olha só que interessante. O povo estava andando no deserto, e aí de repente o povo começou a murmurar. E aí Deus determinou que o povo fosse picado por serpentes, e todo mundo que era picado por serpentes ali passava mal e morria. Aí Moisés vai, ora, pede a Deus misericórdia. Deus fala para Moisés o seguinte: faz o seguinte então, olha, faz o seguinte, você vai pegar e você vai fundir uma serpente de bronze, vai fazer uma serpente de bronze, vai enfiar essa serpente de bronze numa estaca e vai enfiar lá no deserto. E todas as pessoas então que olhar para essa serpente de bronze vai ser curada do veneno da serpente. O que isso tem a ver?
Por incrível que pareça, você pode achar assim, mas Jesus, a serpente de bronze levantada no deserto, tipifica Jesus sendo levantado na cruz. Mas como é que a gente sabe disso? Aí eu falo para vocês o seguinte, para eu considerar que aquilo é um tipo, eu tenho que ter a referência disso lá no Novo Testamento. É o antitipo, quer ver? Vou pegar aqui. Qual o texto, sabe? Eu sei que Jesus fala, não há serpente no deserto, o domingo também será. Ver que texto está aqui. A serpente lá no Antigo Testamento está em Números, capítulo 28, quando Moisés faz a serpente de bronze e finca no deserto. Agora vamos ver aqui Jesus avocando para si essa tipologia. E aí eu vou conseguir explicar um pouco melhor para vocês a respeito do antitipo. Show? Estou procurando aqui. Não. É mais à frente, ele falando com os discípulos, assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem também será levantado. Já? Deixa eu botar o nome aqui. Agora eu acho que eu coloquei a lista. João, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Já? João, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Pode ler. E do modo com que Moisés levantou a serpente do deserto, assim como que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém? Vocês entenderam? Jesus, ele avocou para si aquele tipo, aquele símbolo. Então, por exemplo, a serpente levantada no deserto, todo mundo que olhava para a serpente era curado. Então Jesus falou assim como a serpente foi levantada no deserto, ao Filho do Homem convém ser levantado. Estava falando da crucificação. Por que serpente? Olha só, a simbologia, quem tira o pecado do mundo, quem tirou o pecado do mundo foi Jesus, foi um homem, entrou também por um homem, por Adão. Jesus é chamado de um segundo Adão. Então, por isso que a serpente picava, tinha que ser uma serpente também que curava. O homem pecou, tinha que ser um homem para libertar, para salvar. Então, Jesus ele avoca para si esse símbolo da serpente. Então, você vê, lá em Números, Moisés faz isso, mas lá em João, Jesus fala, aquela serpente que foi levantada lá no deserto, simboliza a minha vida também, que será levantada na cruz para poder salvar o homem da morte. Amém? Então a serpente lá no deserto era um tipo e Jesus lá no Novo Testamento é um antitipo. Amém? Se Jesus não tivesse falado isso, eu não poderia associar a serpente a ele. Amém? Para eu falar que existe um tipo, eu tenho que ter a correspondência lá no Novo Testamento, que é o antitipo, ok? Então, tem mais aqui, deixa eu ver. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, vai falar que Jesus é a palavra.
Né? Você pode olhar lá que vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas quem é a palavra? É Jesus. Olha para isso. Apocalipse 19:13 fala que Jesus é a palavra. Aí você linka tudo, tá vendo? Né? Então eu preciso de Jesus para iluminar, né, a minha mente, para eu entender o que está na Bíblia. Senão eu não vou entender. Eu vou ler essa passagem da serpente aí, você vai ficar doido, mas uma cobra, né? Poxa, uma cobra, né? Aí você vai entender por quê. Amém? Acharam o Apocalipse 19:13? Está vestido com um manto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Verbo de Deus. A sua versão está verbo. As outras versões está a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus. E o verbo, a palavra é a mesma coisa, né? O verbo se fez carne. Amém? Vamos seguir aqui então. Ficou meio escuro, né? É uma engrenagem, tá? O Antigo Testamento e o Novo Testamento funcionam numa sincronia. Por que eu estou falando isso para vocês? Existem pessoas que falam assim: Antigo Testamento a gente não usa mais, a gente agora está no tempo da graça. A graça é o Novo Testamento. Então esquece o Antigo Testamento. É errado essa teoria, tá? Porque olha só, essa divisão de Antigo Testamento e Novo Testamento só existe por uma questão didática. Mas a Bíblia é um livro único, tá? De Gênesis a Apocalipse é um livro só. Inclusive o texto original nem ponto tem, nem vírgula tem, nem parágrafo tem. É direto. O Antigo Testamento é todo direto, o Novo também todo direto no grego. Então houve essa divisão de Antigo e Novo por uma questão didática. Porque Jesus ele dividiu uma época, antes de Cristo e depois de Cristo. Inclusive, o Novo Testamento ele só começa mesmo em Atos, tá? Ele não começa em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é o Antigo Testamento. Porque ainda a lei está vigorando. Jesus ainda não tinha sido morto. Ele só vai inaugurar o Novo Testamento aonde? Na crucificação, quando ele pega o cálice e levanta. Esse é o cálice do Novo Testamento. Então, por uma questão didática, colocou Mateus, Marcos, Lucas e João como sendo o Novo Testamento. Mas não, está no Antigo Testamento ainda. As leis todas, inclusive Jesus, ele foi condenado por causa de duas testemunhas que disseram que Jesus disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Existe uma lei lá no tempo de Esdras, publicada pelo rei Dario, que quem derrubasse o templo seria arrancado da madeira da sua casa, ele seria pendurado no madeiro. Eu já contei isso para vocês. Estava vigorando a lei ainda. Então foi por uma questão didática, tá? Pedagógica. Mas a Bíblia é um bloco só, eu não posso fracionar. Se eu tirar algumas partes do Antigo Testamento, Apocalipse fala que se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra, é complicado. Então eu tenho que entender que é um bloco só. Pode falar, João. Até se você ler no Antigo Testamento, tem umas profecias que vão se cumprir. Exatamente. A profecia de Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Acontece lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, para poder, próprio Jesus ele cita muitos Salmos, ele cita muito Isaías, Jeremias, ele cita, né? Então eu não posso deixar o Antigo Testamento para lá. Agora eu preciso de compreender o Antigo Testamento. Para eu compreender o Antigo Testamento, eu preciso de entender a tipologia. Amém? Você quer ver? Existe uma questão muito complexa a respeito do arrebatamento da igreja. Existem várias correntes doutrinárias. Existem pessoas que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, outras não vai passar, que a igreja não será arrebatada, só será arrebatada no final. Então olha só, como é que eu entendo isso? Eu entendo isso quando eu leio Gênesis, o casamento de Isaac. Aí eu vou entender. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. O casamento de Isaac, eu vou entender o arrebatamento da igreja. Vamos lá. Abraão, Isaac e Jacó, ok? Abraão, pai de Isaac. Abraão chama o seu servo chamado Eliezer,
ou Eleazar, e fala assim: olha, vai lá na minha terra, da minha parentela, para buscar uma esposa para o meu filho Isaque. O que é isso? Ó, Abraão, ele é tipo do pai. Eliezer é aquele que vem buscar a noiva, que vem preparar a noiva, que vem adornar a noiva. É tipo do Espírito Santo que está aqui. A noiva é a igreja. Isaque é Jesus, tipo de Jesus. Tanto que Abraão teve 3 casamentos, na verdade. 3 casamentos, não, 2 casamentos e uma concubina, né? Abraão, casado com Sara, teve um filho com Agar. Depois que Sara morreu, ele se casou com Quetura. 3 mulheres, né? Jacó casou com 2 irmãs e levou junto também 2 servas. Teve filho com as 2 irmãs e com as 2 servas também. Mas Isaque foi o único que só teve uma esposa, só uma mulher. Por quê? Isaque é tipo de Jesus e a esposa é tipo da igreja. É um casamento imaculado. Como é que se dá esse casamento? Eliezer vai lá na terra dele, né? E encontra, né, a noiva ali, dá água para os camelos. Tem toda uma simbologia em cima disso e traz a noiva. Isaque sai de casa e se encontra com a noiva no meio do caminho. Ela ainda está com véu. Quando ela encontra ele, ela tira o véu. E ele se casa. Aí é que ele leva ela para casa. O arrebatamento da igreja. Jesus vai sair da eternidade. Já saiu. Está vindo. A igreja vai ser arrebatada e encontra com ele nas nuvens. As bodas do Cordeiro. Amém? E a gente consegue entender essas questões assim, que muita gente tem dúvida e criam várias celeumas a respeito disso, mas a gente consegue compreender. O importante é você fundamentar a sua fé, tá? Existem várias teorias, mas assim, você precisa de entender e falar assim: ah, eu vou ficar com essa teoria aqui. Não tem problema se você quiser ficar com outras teorias, não vai te levar para o inferno. Bem, a gente precisa de entender assim, que você vai ter a liberdade. O que eu estou falando? Eu estou mostrando para vocês algumas coisas que vocês vão depois, com o passar do tempo, estudando, se aprofundando, vocês vão criar as suas convicções. Amém? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma engrenagem ligada a outra. Eu não posso interromper essa sequência. Eu preciso de compreender os dois. Amém? Vamos lá. O Antigo Testamento é a lei, tá? E o Novo Testamento a gente já sabe. Agora, olha só, eu trouxe alguns exemplos de tipo e de antitipo. Olha só. Lá no Antigo Testamento, todo mundo conhece a história de José, não conhece? José, né? No Antigo Testamento é um tipo de Cristo. José, lá no Antigo Testamento, as coisas que ele viveu, as coisas que aconteceram com ele, iriam acontecer identicamente com Cristo. Pra vocês terem uma ideia, ele foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido pelos seus irmãos também, só que por 30 moedas de prata. Então você vê que existe uma similitude entre isso. Agora, é muito mais ainda. É muito mais, tá? Por exemplo, ó, José. Aí olha só, eu vou precisar que vocês façam esse exercício. Pega a Bíblia, abre a Bíblia ali, ó. Em Gênesis, nós vamos ficar no Gênesis 37, ó, e depois nós vamos abrir o Novo Testamento também para ver alguns textos, tá? Gênesis capítulo 37, vamos ler o versículo 1 e 2. Quem pode ler para nós? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Só aí. Então, José estava fazendo o quê? Cuidando do rebanho.
Amém? Você viu aí, ó, que José estava com os filhos de Bila e de Zilpa. Bila e Zilpa eram escravas das duas esposas de Jacó. Tá? Então olha só, agora abre lá em João, no capítulo 10, versículo 11 ao 14. Novo Testamento agora assim, podia um ficar no Gênesis e o outro abrir lá no Novo Testamento, para a gente poder. Eu sou um bom pastor. Só até aí. Você viu? José estava fazendo o quê? Cuidando do? Jesus, ele se declara o quê? Um bom pastor. Então você vê que as funções eram a mesma. José também era pastor. E ele era um bom pastor, porque ele estava cuidando do rebanho. Agora você imagina, por que isso está relatado lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento? Que José apacentava o rebanho. Por quê? Para ficar marcado que lá na frente Jesus iria ser chamado de bom pastor. Amém? O texto que o irmão Júlio leu fala também que José relatava as más ações dos seus irmãos, trazia para o pai. O que José fazia? Se a gente fosse olhar hoje, José ele seria considerado um caguete, né? Tudo de errado que os irmãos faziam, ele falava para o pai. Ele trazia para o pai as más ações dos irmãos, que está lá no texto que o irmão Júlio leu, 37, versículo 2. Olha só, João capítulo 3, versículo 19 e 20. Quem pode ler? João, capítulo 3, 19 e 20. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as obras não sejam questionadas. Amém? Então Jesus veio e mostrou as más obras dos homens, porque ele sendo a luz e os homens maus estando nas trevas, a luz faz o que? Revela aquilo que está escondido pelas trevas. Então você vê que lá no Antigo Testamento José fazia a mesma coisa, chegava para o pai e falava assim: ó, os meus irmãos estão fazendo coisa errada lá. Ele era a luz, ele trazia para o pai o conhecimento das más obras dos seus irmãos. E Jesus também, quando ele vem para iluminar, para tirar o homem das trevas, ele revela as más obras dos filhos de Israel ali. Amém? Então você vê que existe uma similitude. Agora olha só, voltando lá para Gênesis, capítulo 37, vamos ler o versículo 3. Pode ler? E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Israel e Jacó é a mesma pessoa, tá? Porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Lá na frente vocês vão ver que as mulheres que seguiam Jesus também teceram para Jesus uma túnica multicolorida, né? Vocês vão ver, existe essa similitude também, muito detalhe, muito detalhe. Então, José era o filho amado do pai. Vocês observaram o texto que o irmão Júlio leu, que o pai de Israel, que é Jacó, amava mais a José, porque José era filho da sua velhice. Então olha só, quando você vê lá no Antigo Testamento, velhice, né, varão de dias, ancião de dias, está falando de uma pessoa velha, né, de uma pessoa bem, está falando do pai, tá? Que é mais velho que todo mundo, que ele veio primeiro, né, ele que criou tudo. Então ele era filho da velhice. Então Jesus era filho do pai. Amém? Aí quando você vai lá, ó, para Mateus capítulo 3, 17, quem pode ler? Mateus 3, 17.
E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraste. Amém? Então olha só, lá em Gênesis 37:3 relata que Israel amava mais a José. E aqui, ó, em Mateus 3,17, quando Jesus é batizado, vem uma voz do céu e fala assim: esse é o meu filho amado. Então você vê, José era filho amado pelo pai, Jesus também. Você vê as identidades, as similitudes? Isso é tipo e antitipo, tá? Aí você pode falar para mim assim: mas e as coisas erradas que José fez? Por exemplo, Davi, o rei Davi, também é um tipo de Jesus. Mas e as coisas erradas que Davi fez? Então, olha só, a tipologia é naquilo que existe um antitipo no Novo Testamento, e quando a gente está falando de tipologia de Jesus, é aquilo que o homem não errou. Amém? Por exemplo, Davi cometeu adultério, a Jesus não. Davi cometeu homicídio, Jesus não. Então, nesse ponto, na questão do adultério e do homicídio, não é tipo, ok? Mas em outras coisas é. Amém? Gênesis 37 ainda, versículo 4 e 5. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então, os irmãos de José não gostavam de José. Primeiro porque o pai amava ele mais. Aí havia um ciúme, né? E ele contava tudo para o pai. Tudo aquilo que eles faziam de errado, ele contava para o pai. Então ele também era odiado pelos irmãos. Aí você pega lá em João, capítulo 15, versículo 25. Quem pode ler? Mas repara que se cumpre a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causar. Sem causa. Então olha só, lá em João 15, 25, Jesus é odiado sem causa, né? Os irmãos de Jesus são todos os judeus, tá? Então olha só, você vê que existe uma ligação muito detalhada, né, de José e de Jesus. E aí então eu posso, né, chegar à conclusão que José é tipo de Jesus. Amém? José está lá no Antigo Testamento, Jesus no Novo, mas tem mais. Sim, ó. Gênesis 37, versículo 5. Pode ler? Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então, quando José tem aquele sonho, ele conta para os irmãos. Primeira coisa, ele aborrece os irmãos e os irmãos não acreditam nele. Você vai governar sobre a gente, né? E não acreditam nele. Aí quando a gente vai lá para João, capítulo 7, versículo 5. Quem pode ler João 7, 5? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus também não acreditavam nele. Por quê? Estavam acostumados a ver Jesus ali, né? Uma pessoa normal, comum. Jesus, desde que nasceu até a idade de 30 e poucos anos que ele foi batizado, ele é uma pessoa normal. Trabalhava, andava, comia, ia para lá, para cá, junto com os irmãos ali. Quando ele começa a fazer os milagres, os irmãos dele não acreditam. Né? Então você vê que é uma similitude. Ó. Os irmãos de José não acreditavam nele, os irmãos de Jesus também não acreditavam nele. Amém? Gênesis 37, do versículo 7 ao 9. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu
tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então olha só, José tem um sonho. Ele estava no campo apanhando molhos, né? Juntando trigo, juntava o trigo em molhos, assim, feixes, né? E aí o feixe de trigo dele se levantava e o feixe de trigo dos irmãos se inclinavam sobre ele, faziam reverência. Depois ele sonhou que o sol e a lua também, e 11 estrelas, ou seja, o pai e a mãe e os 11 irmãos faziam reverência. Aí os irmãos ficaram mais aborrecidos ainda, por causa desse sonho, né, que ele sonhou, dos irmãos e do próprio pai e a mãe fazendo o quê? Reverência a ele. É o que iria acontecer lá na frente quando ele fosse governador do Egito, né? Aí você abre agora lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja e os princípios e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha Preeminência, né? Aí. O que acontece aí? Jesus, a preeminência o quê? É a reverência, né? É a mesma reverência que José viu que os irmãos faziam com ele. Então Jesus sendo cabeça, primeiro, preeminência, o corpo todo é guiado pela cabeça. Então a cabeça é o governo, a reverência toda é para Jesus. Então, da mesma forma que José teve o sonho lá de ver essa reverência, lá em Colossenses fala da preeminência, que é uma reverência também a respeito de Jesus, que é o cabeça da igreja. Amém? Aí o Júlio passou a ler, os irmãos perguntaram para ele no versículo 8: reinará sobre nós? Porque os irmãos entenderam o sonho. Espera aí, 11 molhos, os nossos molhos, fazendo reverência ao seu. Depois, a lua e a estrela, e 11 estrelas e o sol, fazendo reverência a você. Você vai reinar sobre nós? Os irmãos perguntaram. E aí, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 14, vamos lá. Braga, lê, pastor. Braga, lê, Braga. Lê, Braga. Mas os seus cidadãos aborreciam-lhe e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Então o povo também não queria que Jesus reinasse sobre eles. A mesma coisa que os irmãos de José também não queriam. Então você vê, a ligação é muita coisa, né? Gênesis 35, 11. Seus irmãos, pois, invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Aí você vai ver que quem guardava no coração era a mãe de Jesus, era Maria. Lá no Novo Testamento nós vamos ver. Tem essa ligação. Quando a gente vai para Marcos, capítulo 15, versículo 10. Entregaram Jesus também por inveja, né? Vamos lá? Marcos 15, 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes não tinham entregado. Quer ver? Não é coincidência, né? Então José, os irmãos tinham inveja de José. Os principais sacerdotes também tinham inveja de Jesus e me entregaram por causa disso. Amém? Seu pai largou as palavras, ó, que o irmão Júlio leu, ó. Quando os irmãos perguntam, você vai reinar sobre nós? O pai dele guardou aquelas palavras, né, de José. Já no caso de Jesus, quem guardou as palavras foi a mãe. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, fala que Maria guardava tudo no seu coração, porque Maria tinha recebido a visita do anjo, e o anjo tinha falado tudo para ela, o que vai acontecer. E ela guardava aquilo no coração. Amém? Aqui, ó, nesse ponto 10, Gênesis 37, 13,
Israel, Jacó, envia José aos seus irmãos. Você pode ler? Versículo 13. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, olha só. Da mesma forma, o Pai enviou Jesus para nós, para os seus irmãos, para o homem. Por isso, irmãos, que Jesus teve que nascer de uma mulher, teve que viver a infância inteira, crescer. Ele tinha que ser carne também, ele tinha que ser considerado irmão, porque senão, já pensou, se ele viesse só na figura de Deus, ele já nasceria grande e não sentiria dor, não choraria. A cruz para ele seria o quê? Café pequeno. Então ele teve que vir em carne, ele teve que encarnar, ele teve que vir em carne, mas ele tirou a divindade dele, ele veio e padeceu como homem. Amém? Então olha só que interessante, enviado para os seus irmãos. Lá em Lucas capítulo 23, lá fala: enviarei meu filho amado. Deus envia Jesus para o mundo. José fala: aqui estou. Agora, se você for lá para Salmo 40, do versículo 7 a 8, que é um salmo messiânico, é Jesus falando: aqui estou também. Abre lá, Salmo 40, versículo 7 a 8. O salmo é messiânico, tá? Os salmos, ele fala de Jesus espiritualmente, tá? Todos os salmos, tá bom? Salmo 40, versículo 7 e 8. Então disse: eis aqui vem. No rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vem, isso aí, mas isso aqui é Davi. Não é Davi não, é Jesus. Davi não seguiu a lei à risca. Davi cometeu homicídio, Davi cometeu adultério, Davi foi violento, sanguinário. Deus não deixou ele nem construir o templo, por causa que ele tinha muito sangue nas mãos. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia verdadeiramente, mas ele era um homem sanguinário. Então, da mesma forma que José falou, quando o pai falou: vai até os seus irmãos, e José falou: estou aqui, estou pronto. Da mesma forma, Jesus, quando Deus fala para ele: olha, eu preciso que um de nós aqui, né, a Trindade, né, preciso que um de nós aqui saia daqui, deixe a divindade, vai lá para a terra, né, nasça de uma mulher, viva, sofra, padeça e morra. Eu preciso disso para salvar o homem. Aí Jesus falou: ele aqui. É o que está escrito também lá em Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu cetro, né, enchia o templo. E aí veio um anjo, tocou, pegou uma brasa, uma tenaz, passou na minha boca e tal. Aí ele falou assim, e ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. As pessoas acham que quem está falando isso é Isaías. Não é Isaías, tá? Por quê? Porque Isaías já tinha sido enviado já. Isaías era um profeta, ele já tinha sido enviado. Isaías relata o diálogo que aconteceu na eternidade, lá no início de tudo, quando a triunidade reunida, um fala para o outro assim: a quem enviarei? E aí você pode ver que lá em Isaías está assim: e quem há de ir por nós? Triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem há de ir por nós, representando-nos? Quem vai nos representar? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É Jesus falando isso. Eu vou. Vem. No versículo
Gênesis 37, você pode ler? E ele disse: olha, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém. Beleza. Olha só, perceba uma coisa. Jacó fala assim: vai ver como é que está o rebanho e seus irmãos. Seus irmãos são os judeus, e o rebanho é a igreja gentílica. Ó, observa aqui uma coisa. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas 3 vezes? Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus fala assim: apacenta os meus cordeiros. Pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me ama? Senhor, o senhor sabe. Então apacenta o meu rebanho. Olha só, Pedro foi escolhido para ser o líder da igreja. Ele tinha que cuidar dos discípulos, que eram as ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Primeiro, Jesus falou assim: ó, você me ama? É você que vai ficar responsável por cuidar desses 70 aqui, desses 12. Então você vai apacentar os meus cordeiros, os meus pequeninos. Mas você me ama, então você vai apacentar o meu rebanho, que é toda a casa de Israel. Mas você me ama mesmo? Então você vai apacentar meu outro rebanho, que é a igreja gentílica. Então quando Pedro ele faz o primeiro discurso dele, 3.000 almas se arrependem, depois 5.000, e ali havia povos de todas as línguas, raças e nações. Os primeiros convertidos eram os judeus, o segundo bloco de convertidos era o povo gentil. Então quando Jacó fala para José: vai encontrar os seus irmãos e o rebanho. Ele está falando do povo judeu, seus irmãos, e o rebanho. O rebanho somos nós, todos nós. Amém? Aí ele leva notícias, né? Aí você vai ver em João, capítulo 17, versículo 13, também a mesma coisa, né? A identidade, né? Vou dar uma puladinha aqui só para eu mostrar outro detalhe aqui para vocês. Olha só, o plano de salvação, ele contou com uma decisão que foi tomada na eternidade, uma decisão do Filho. E aí o Filho, quando ele toma a decisão, fala: eis-me aqui, envia-me a mim, ele começa um processo de descida. Ele desce, né? Jesus, ele sai da eternidade. Lá em João 17, versículo 5 ao 24, relata, né? Jesus relata o seguinte: a glória que tive contigo. Jesus estava na glória, na eternidade. Aí ele desce a uma cidade em Samaria, chamada Sicar, que é a mesma Siquém, e logo em seguida ele desce de novo, ele desce mais um degrau, a sepultura. Ok? Então olha só o que vai acontecer com José. José está no vale de Hebron. Aí o pai dele fala assim: vai encontrar com seus irmãos e com o rebanho. Os irmãos estavam em Siquém. Quando José chega em Siquém, ele pergunta para um estranho, um desconhecido: você viu meus irmãos por aqui? Aí esse estranho, eu vou perguntar depois quem é esse estranho. Esse estranho fala assim: eles foram para Dotã. Então olha só, Hebron é um lugar alto, é como se fosse o cume de um monte. Siquém é uma cidade mais abaixo, e Dotã é mais abaixo ainda. Isso demonstra o quê? A descida de Jesus da glória para a terra, em busca de quê? Dos seus irmãos. Ele veio para os seus rejeitados. Amém? Se você quiser explicar a descida de Jesus usando a geografia da Bíblia, você precisa de conhecer o Rio Jordão, você precisa conhecer o Monte Hermon. Olha só, o Monte Hermon é uma montanha onde
existe gelo aqui em cima, na montanha, o gelo derrete, desce e cria aqui embaixo um lago chamado um lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, ele se transforma no Rio Jordão e depois ele acaba aqui embaixo no Mar Morto. O Rio Jordão, ele nasce aqui em cima, no topo do monte, quando o gelo derrete. Jesus na eternidade. O Rio Jordão, ele é tipo do Senhor Jesus. Amém? Jesus na eternidade, ele desce, aí ele forma o rio e ele termina aqui no Mar Morto. O Mar Morto não tem saída para o oceano. É aquele mar que tem uma quantidade enorme de sal. A água evapora. É quando Jesus é levado ao céu. Você entendeu? Jesus sai daqui da eternidade, desce, passa aqui ó, o caminho, né, ao Rio Jordão, e depois a morte dele no Mar Morto, onde não tem saída de água, a água evapora e vai para o céu. É a assunção de Jesus. Jesus é tipo, o Rio Jordão também tipifica Jesus, tá bom? Depois eu vou explicar isso para vocês, ok? Então olha só como é que se deu esse plano de descida, ó. José saiu de Hebron, lugar alto, veio para Siquém, lugar mais baixo, depois chegou a Dotã, onde encontrou os irmãos, lugar bem mais baixo. Jesus ele sai da eternidade, vem para o mundo, depois vai para a sepultura. O processo de descida, né, tanto de José quanto de Jesus, mostra para nós o processo de salvação. Amém? Perfeito? Alguma pergunta? Hoje a gente vai ficar por aqui, mas olha só, na domingo que vem eu vou trazer mais características, tanto de José quanto de Jesus. Depois nós vamos falar do tabernáculo, vamos falar de Davi, vamos falar de Moisés. A gente precisa de entender esses detalhes para vocês assim ficar, né, sumidade nesse assunto de tipologia. Bem? Pastor, Sim. a pergunta do desconhecido. A pergunta do? Ele quer saber quem é o desconhecido, fez a pergunta. Quem é o desconhecido? Eu perguntei. Hã? Obrigado aí, Brian. Obrigado. Valendo Ele um ponto. perguntou, tem que responder. Quem é o desconhecido, Brian? Não sei. Se é desconhecido, eu não sei, né? Então, olha só, vamos lá. Jesus desce. Amém? Desce. Os irmãos estão em Dotã. Aí tem uma pessoa que aparece na história que vai indicar, que vai... Não. João Batista, ele foi usado, né, para poder revelar o Messias. Ok? Mas então vamos lá. Quem é o estranho? O desconhecido. E por que ele era desconhecido? Hoje ele é conhecido. Mas naquela época ele não era conhecido. Porque ele não podia atuar ainda. O Espírito Santo. É o Espírito Santo que mostra onde que a igreja está. Amém? Então por que ele era desconhecido naquela época? Você vê, o Espírito Santo ele só vai surgir depois que Jesus sobe aos céus. Então por isso que ele não foi revelado lá no Antigo Testamento. Amém? Ele só vai ser revelado o quê? Quando Jesus sobe e fala, vou deixar, não vos deixarei órfãos, vou deixar um outro consolador. Quem é que hoje, né, mostra a posição da igreja? Mostra para Jesus, fala assim, onde que está a igreja? Ó, ali, os sinais do Espírito Santo. Os sinais. A igreja que tem os sinais do Espírito Santo. Tem o fruto do Espírito, tem os dons. Então é o Espírito Santo que mostra onde que ele está. Amém? Ele é o desconhecido. Tá? Não, minha pergunta não. Minha pergunta não, pastor. Eu estava prestando atenção na aula. Eu lembro que eu comecei a conversar com algumas pessoas que buscam, né, o conhecimento, e esse tema para mim nunca foi polêmico, mas as pessoas, a pessoa explicou aí que o Velho Testamento, né, e o Novo é a luz e o Velho é o reflexo, Sombra, é sombra. Uhum.
as pessoas trazem isso uma polêmica muito grande. O cara vai dizer, eu não prego mais no Velho Testamento, só prego no Novo. Mas eu acho que, igual você falou, um complementa o outro. E se a pessoa não for pregar o Velho Testamento, ele não pode pregar Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu não sabia, eu sabia que você já deu aula sobre isso, mas na hora eu nem lembrei sobre isso. Porque o Novo Testamento ele só começa depois que Jesus sobe aos céus. Que é quando ele fala lá na ceia, esse é o cálice do meu sangue. O Novo Testamento será derramado. Então, por exemplo, enquanto Jesus ainda está vivo ali, está vigorando o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Porque olha só, o que é um testamento? O que é um testamento? Testamento é um documento explicando, deixando uma herança, né? E ele só tem valor quando? Uma pessoa. Quando o testador morre. Então, enquanto o testador for vivo, o testamento não tem validade nenhuma. O testador morreu, aí abre e vamos ver o que ele deixou. Então, o Novo Testamento só começa depois que Jesus morre. Então, se eu falar assim, eu não prego mais o Antigo Testamento, então, meu filho, você não vai poder pregar Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ter que pregar de Atos para frente. E aí? Né? Amém? Vamos ficar de pé.